Olá, sou Fábio Rodrigues Gomes, juiz auxiliar da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, e hoje vamos apresentar mais um episódio do nosso programa Em Tese. Esse programa tem o objetivo de apresentar as teses, as dissertações, os trabalhos acadêmicos dos nossos servidores, juízes e desembargadores, para mostrar a aproximação, o entrelaçamento entre o mundo da teoria e a nossa prática forense. No dia de hoje, temos o prazer e a honra de termos como convidada aqui a nossa servidora Fernanda Cabral de Almeida. Ela acabou de encerrar o mestrado dela em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também temos aqui a presença dos nossos conselheiros pedagógicos, o desembargador Enoque Ribeiro, que também é professor doutor da Universidade de São Paulo, e o juiz Marcelo de Moura, que faz doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fernanda, é um prazer tê-la aqui conosco, e já de início eu passo a palavra para você, para que em 10 minutos você consiga fazer para a gente um panorama geral daquilo que você desenvolveu ao longo do seu mestrado lá na UERJ. Obrigada, queria agradecer pela oportunidade, pelo convite e agradecer a todos os membros da mesa, vamos chamar assim, doutor Enoque, doutor Marcelo, doutor Fábio Gomes. A minha dissertação, quando eu fui escolher o tema, eu sempre ouvi dizer que o tema tem que ser alguma coisa que venha das nossas inquietações, E o que sempre me inquietou muito é a situação desse monte de trabalhadores, no Brasil sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma proteção previdenciária. Mas o tema também, além de retratar essa inquietação, tem que ser um tema possível. Então, eu fiquei me perguntando o que me inquietava mais, E eu cheguei à conclusão que me incomodava mais a falta de proteção previdenciária, porque a pessoa, quando ela não consegue trabalhar, porque ela tem algum problema, nem trabalhar sem direitos ela consegue. Então, eu decidi me debruçar sobre esse tema. A dissertação é a Previdência Social e a Nova Morfologia do Trabalho, em busca de um modelo inclusivo, e eu dividi o trabalho em 3 partes. Na primeira parte, eu falo do nosso modelo de previdência social brasileiro sob uma perspectiva histórica. Então, eu vou desde o surgimento do estado de bem-estar social no mundo, fazendo sempre um olhar sob a ótica do trabalho. Eu conto a história do estado de bem-estar social sob a ótica do trabalho. E depois, como que isso foi feito aqui no Brasil, que o Brasil é um estado de bem-estar social pela nossa Constituição, e como que surgiu e como que está na Constituição o modelo de seguridade social, o sistema de seguridade social subdividido nos subsistemas da Previdência, da Assistência e da Saúde. Falo um pouco sobre os princípios do sistema como um todo, e dando ênfase ao princípio da universalidade, que é a grande questão do trabalho. Na segunda parte, eu falo um pouco sobre essa nova morfologia do trabalho, como o trabalho está se afastando um pouco daquele trabalho tradicional, contratado a tempo integral, usando uma divisão de um relatório da OIT, sobre emprego atípico, eu crio uma divisão, eu peguei mais ou menos a divisão da OIT, mas fiz umas adaptações para a nossa realidade, em emprego tradicional e trabalho atípico. E essa divisão não tem nada a ver, assim, esse critério de classificação que eu usei não tem a ver com questões sobre precarização de trabalho, sobre a ótica do direito do trabalho, não. É uma divisão que leva em consideração a maior capacidade de proteção previdenciária no modelo que nós temos. Então, tem de um lado o emprego tradicional, que seria aquele contratado por tempo indeterminado, e o trabalho por período integral, que é o ideal para ser protegido no modelo bismarckiano, de seguro social como o nosso. E, por outro lado, o trabalho atípico, que eu desmembrei em 3 categorias, que seriam os contratos precários ou flexibilizados, que seriam aqueles contratos com um tempo de duração menor, ou com uma duração de uma carga horária menor, que não é um trabalho em tempo integral, o trabalho autônomo e a informalidade. A informalidade, por sua vez, ela pega de tudo, tanto o empregado, que é empregado mesmo, mas que não é formalizado, como também o autônomo, que não contribui para a Previdência Social.
né? A informalidade tem vários conceitos na literatura, mas o critério que eu utilizei foi exatamente esse, se a pessoa está dentro ou fora da Previdência Social. E aí, a partir daí, fiz um retrato do mercado de trabalho brasileiro, usando dados do IBGE, CAGED, né, RAIS, todos esses dados oficiais, para entender quais eram, então, os desafios da nossa Previdência Social. E o principal problema que nós temos é a baixa cobertura, né? Com dados de 2018, eu vi que mais ou menos 50% da população economicamente ativa estava na Previdência, né? Então, metade está fora. Então, o sistema da Seguridade Social, ele tem como objetivo a universalidade da cobertura e do atendimento. É bem verdade que na Constituinte, até narro isso também no trabalho, você teve uma atuação mais firme do movimento sanitarista, né, da década de 80, que acabou culminando com a universalização da saúde. No entanto, os pleitos de origem previdenciária foram levados para a Assembleia Constituinte pelos sindicatos. Então, meio que você manteve aquela lógica de ser um modelo ideal para proteger determinados grupos, né? Que são aqueles grupos formalizados que estão no mercado de trabalho formal. E aí eu identifiquei algumas causas e algumas consequências dessa baixa cobertura. Dentre elas, nós temos aqui os baixos rendimentos dos não filiados. Por que as pessoas que não são filiadas ao regime, né, principalmente aí os informais e os autônomos, o que eles têm em comum? Eles têm em comum esses baixos rendimentos. 51% deles recebem até um salário mínimo. 82% até 2 salários mínimos. Então, para ele contribuir, é caro, né? O nosso modelo previdenciário ele é altamente dependente do mercado de trabalho e principalmente do emprego formal, né? A maior parte dos filiados são realmente os empregados formais. Isso é ruim sob 2 aspectos. Primeiro, sob o aspecto do financiamento, porque quando você começa a ter um mercado de trabalho que não é exatamente, que a maioria das pessoas não está exatamente no emprego formal, você está perdendo fonte, né, de receita para a Previdência, e é ruim sob o aspecto do acesso do trabalhador à Previdência, porque se ele não está no mercado formal, para ele é mais difícil acessar a Previdência Social. Um outro problema dessa baixa cobertura é a solidariedade invertida, né? O que é isso? Nós temos um sistema que ele é contributivo e ele é acessível apenas aos que contribuem para ele. No entanto, quando a conta não fecha, a União vem e complementa o valor que falta para pagar esses benefícios previdenciários, né? Ou seja, toda a sociedade vem e paga a diferença dos benefícios previdenciários para todo mundo. E por que se diz que essa solidariedade é invertida? Porque você tem todo mundo contribuindo para um sistema que, na verdade, é acessível a alguns, não é acessível a todos, né? Que são só os filiados. E outra consequência disso é o aumento da centralidade da assistência social na proteção do trabalhador. Se você tem dados aí na pesquisa, por exemplo, de 2000 a 2006, os gastos com a assistência subiram 167,5%, enquanto os gastos com a Previdência subiram 25,44%. E de 2006 a 2016, os gastos com a assistência subiram mais 89%. Isso, assim, não teria problema... Não teria problema se realmente fosse um modelo perfeito em que a assistência e a previdência realmente se complementassem, atingindo o objetivo da universalidade. Mas não é isso que acontece. Você tem aqueles trabalhadores que são aptos para o trabalho, né? Que eles não conseguem acessar a previdência por uma série de motivos, ou porque oscila muito entre o trabalho formal e informal, ou porque ocupa postos por pouco tempo, ou porque tem baixos rendimentos, todos esses motivos. Mas ele também não se qualifica para assistência social, porque ele tem que provar ali a necessidade, né? Então, a centralidade da assistência social na proteção do trabalhador não é uma coisa desejável, principalmente porque o objetivo da assistência não é o mesmo do objetivo da previdência.
Enquanto a Previdência ela tem por objetivo garantir o sustento do trabalhador quando ele não está possibilitado de trabalhar, a assistência ela já mira questões como a pobreza, a miséria, né? Então, assim, ela não serve, ela é usada como uma bengala ali, mas ela não serve para proteger os trabalhadores. E aí eu cheguei a umas características que seriam básicas para um modelo previdenciário que realmente seria inclusivo, né? Tivesse aptidão para incluir todo mundo. E o que seria isso? Seria um modelo com uma cobertura universal, que não dependesse integralmente do mercado de trabalho, que coordenasse regime contributivo e não contributivo, né? Baseado em impostos gerais e em contribuições sociais, e que pusesse novamente a centralidade da Previdência Social na proteção do trabalhador. E aí, finalmente, na terceira parte do trabalho, e que é realmente a apresentação de um modelo que seria inclusivo, eu começo falando sobre os modelos multipilares, né, que começaram lá desde meados da década de 90, que seriam modelos previdenciários organizados em pilares, né? Então, você tem um primeiro pilar de proteção, que é de característica X, um segundo pilar de característica Y, um terceiro de característica Z. E aí, a partir desse modelo multipilares, que surgiu ali com um relatório do Banco Mundial, vários outros modelos foram surgindo, né? Da OIT, outros autores, outros organismos, tem modelos com 5 pilares, com 7 pilares, mas eu chego à conclusão que, no nosso caso, para a nossa realidade brasileira, o ideal é que, independentemente desse arranjo, né, como seja feito esse arranjo, o importante para a gente é ter um pilar básico e universal de proteção previdenciária. E esse pilar básico seria custeado por impostos, gerido pelo Estado, organizado em regime de repartição simples e não contributivo. As pessoas acessariam a Previdência não por ser trabalhador ou por ter trabalhado X anos, mas simplesmente por ser cidadão e residente, né, no país. Aí, depois, em seguida, eu trouxe algumas críticas que fazem a esses modelos universais. Porque o primeiro pilar ele é meio que uma unanimidade nesses modelos multipilares. A grande questão é se esse modelo seria focalizado ou se ele seria universal, né? Focalizado, ele fica sujeito a testes de elegibilidade, como acontece aqui com a Previdência, por exemplo, né? O cara tem que provar determinadas características, ou universal, um acesso geral, basta que a pessoa implemente aquela condição e seja cidadão, que ela tem direito ao benefício. E aí as críticas mais comuns são que um modelo universal seria menos eficiente, porque ele não seria focalizado. A crítica é que os focalizados são mais eficientes porque ele vai justamente naquele que precisa. Mas, na verdade, a literatura mostra que isso é um argumento muito mais ideológico e, assim, que foca muito só na parte financeira do que, efetivamente, ele não tem muita lógica quando você vai ver que os países que usam os benefícios focalizados, eles, na verdade, não têm ideia do custo que aquele... do custo administrativo que focalizar um benefício tem. Né? Tem poucas pesquisas também comparando um país com benefício universal e um país com benefício focalizado para poder dizer que um é mais eficiente que o outro. Né? E principalmente em países em desenvolvimento, como é o nosso caso, são poucas as experiências de benefícios realmente universais. Outra crítica é que os benefícios universais seriam insustentáveis, e aí essa crítica em relação à demografia, né, porque diz que conforme a população ficasse idosa, o benefício ia se tornar, o gasto ia ser muito volumoso e isso ia se tornar insustentável. E assim, na verdade, isso só leva em conta o aspecto econômico, né? Não leva em conta o aspecto social. Se você quer uma coisa sustentável, ela tem que dar conta dos dois pilares de proteção, dos dois focos, né? O foco econômico e o foco social. Outros dizem que os benefícios universais seriam injustos, porque os ricos receberiam por mais tempo, porque vivem mais, mas isso também esse argumento também é combatido no momento em que você vê que ricos também devem contribuir mais num sistema tributário justo, né? Então, eles vivem mais, mas eles também contribuem mais. E você tem mecanismos também de retorno desse benefício universal. Por exemplo, você paga para todo mundo que faz 70 anos,
mas depois você faz um ajuste para aquele que tem um rendimento mais alto e daí ele devolve uma parte daquilo, um imposto de renda, por exemplo, alguma coisa. Você tem mecanismos de recuperação, né, quando você paga esse tipo de benefício, por exemplo, para quem não precisa. É muito melhor fazer isso do que você, na base, aplicar testes que não necessariamente vão ser justos, né? É uma crítica também, a crítica de que o benefício universal desestimularia participar do mercado de trabalho também é uma crítica um pouco enviesada, porque ele não analisa outros fatores que fazem com que as pessoas não queiram participar do mercado de trabalho. E, finalmente, que só seriam acessíveis a países ricos, isso também não é uma verdade, tem até estudo da OIT que prova que qualquer país, inclusive muito mais pobre que o Brasil, já tem condição de ter um mínimo ali de proteção. Aí, em seguida, eu fiz um estudo de caso da Bolívia, que é o único país da América Latina que tem um benefício universal previdenciário para poder... A ideia não foi nem direito comparado, nem nada disso, foi mais trazer esse estudo de caso para ver como isso aconteceu lá e rebater essas críticas com esse caso concreto. E, finalmente, eu dou lá as características que eu acho que devem ter no modelo, dando menos importância aos pilares subsequentes, né, dando mais importância ao pilar inicial ali, universal de proteção. Acho que é isso, tá? Obrigado, Fernanda. É interessante porque você escolheu um tema que, na verdade, é o outro lado da moeda do direito do trabalho, né, que é o direito previdenciário, muito próximo da nossa realidade, né? Agora, quando você fala dos novos modelos, né, de novo modelo, e você fez o estudo do caso da Bolívia, eu li a sua dissertação com atenção e me surgiu uma dúvida, assim, porque você até menciona, né, que a questão que você falou agora da assistência social deveria ser descolada, né, do regime da Previdência, mas quando você fala do seu novo modelo com quase sem condicionantes, né, bastando ser cidadão, não haveria histórico contributivo, não haveria prazo de carência, não haveria necessidade de comprovação de renda, mas haveria necessidade de um imposto. Então, eu te pergunto, você não estaria, na verdade, criando uma nova roupagem previdenciária para uma prestação assistencial financiada por um novo imposto? Porque, pelo que eu entendi, esse novo imposto que você menciona é a base, é a fonte de custeio desse modelo inclusivo que você propõe? Eu falo que eu não vou entrar nessa questão, eu acho que isso tem que ser um debate que cabe ao parlamento, a União tem poderes amplos, né, de tributar, mas que certamente tem que ser financiada por impostos. Sim, mas a pergunta ela vai nessa linha do equilíbrio atuarial. Você sugere que o seu modelo ele crie um imposto para ser financiado. É isso, foi isso que eu entendi? Exato. Essa é a ideia, essa é a pergunta. São impostos gerais, né? Criam impostos gerais, pode ser sobre o consumo, sobre movimentação financeira, enfim. Aí cabe ao gestor, né? Ao legislador entender qual seria o melhor imposto. Mas, por um lado, um modelo desse, às vezes pode parecer uma coisa muito assim, de outro planeta, mas você tem, inclusive, propostas concretas, né? Aquele Paulo Tafner, em 2018, eu até falo isso aí na dissertação, chegou a enviar uma proposta que tem um pilar básico de proteção universal, né? Então, é uma coisa viável no Brasil, senão ele não proporia, ele é um economista. Apesar de eu não entrar nessa questão financeira, na dissertação eu trago esse exemplo, inclusive eu trago um cálculo aqui, por exemplo, se nós fôssemos criar, né, um piso previdenciário para todo mundo com 65 anos em 2018 de um salário mínimo, isso equivaleria a 3,67% do PIB. E só para a gente ter uma ideia, só de subsídios naquele ano, a União concedeu 4,16% do PIB. Né? Todos os benefícios do regime geral foram 8,6% do PIB. O BPC foi 0,8% do PIB. Então, assim, não é uma coisa... Tem um exemplo também que eu cito aí da Cidade do México. A Cidade do México tem um benefício universal por idade. Aos 70 anos, todos os cidadãos residentes há mais de 3 anos na Cidade do México têm direito a um benefício. Isso não houve nenhuma majoração de impostos, foi apenas organizando as contas da cidade, eles conseguiram garantir esse benefício, fizeram parcerias com a empresa, ele é pago através de um cartão de compras. Então, assim, seria sim
criaria, sim, um novo imposto. Por outro lado, você achataria o segundo pilar, que é justamente o RGPS, né? Você não precisaria, o RGPS, que é o segundo pilar, ele apenas complementaria o primeiro. Então, ele poderia ter benefícios menores e isso também diminuiria a carga tributária aqui em cima, né? As contribuições sociais. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Obrigado, Fernando. Passo agora a palavra ao desembargador Enoque. Desembargador, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco, né, para iniciar essa conversa com a Fernanda e trazer a sua brilhante contribuição, como sempre. Obrigado, professor Fábio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o amável convite do professor Fábio, da Escola Judicial. Gostaria de cumprimentar também o doutor Marcelo Moura. Gostaria de cumprimentar e parabenizar a Fernanda Cabral por ter chegado até esse momento, né? Vitorioso da sua vida acadêmica, com obtenção do mestrado. Agradecer a Maiara também, que está aí no controle aí dos procedimentos. E, então, dizer que eu olhei rapidamente o seu trabalho, porque só tive aí alguns dias para vê-lo e diante da correria do dia a dia, mas vi muito bem escrito, está de parabéns, um português muito bem fluido, os exemplos do Chile, os exemplos da Bolívia. Agora, o que eu trago, na verdade, é um paradoxo, Fernanda, a minha questão, tá? Por quê? Porque a sua proposta principal, eu vi os 3 pilares, o pilar da repartição simples, o segundo pilar do regime geral da Previdência Social e o terceiro pilar relativamente à previdência privada, né, complementar, e vi sua proposta de criação de impostos. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: nesse momento que o Brasil está vivendo e vi que a sua defesa foi agora também, né, em 2021, não foi isso? Foi em fevereiro. Exatamente. Então, no momento que o Brasil está atravessando, onde nós temos um teto de déficit público, e esse teto ele não pode ser ultrapassado, porque se for ultrapassado, ele pode provocar até mesmo o impeachment do presidente, como aconteceu já com a presidente anterior. Considerando esse fator, considerando também o fator de que quem banca a previdência no Brasil hoje, na verdade, é o Estado, o empregador, né, que já paga lá os 20%, e também o empregado. E nesse momento de situação financeira precária de muitos empregadores, a movimentação que nós estamos vendo é no sentido, primeiro, da desoneração. Então, estão tentando desonerar as empresas no sentido de que elas consigam se manter vivas e, em se mantendo vivas, elas conseguem, eventualmente, contratar mais trabalhadores, considerando que nós temos um mercado de trabalho no Brasil hoje com praticamente 15 milhões de desempregados e 6 milhões de desalentados que estão fora da inclusão do sistema previdenciário, correto? Pelo menos como trabalhadores, não é isso? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: não haveria outras alternativas? Por exemplo, na Europa se chegou a comentar na cobrança daquele imposto digital. Vamos estabelecer um imposto de 20% em relação às empresas numéricas, o GAFA, que é a Google, Apple, Facebook e mais uma aí. São 4 grandes empresas numéricas que nós temos, né? Então, seria um tipo de uma tributação 4.0. Vamos tributar as empresas numéricas, essas grandes empresas aí outra é Amazon. Essas 4 grandes empresas numéricas que faturam bilhões e bilhões e bilhões, inclusive agora na crise, e praticamente não pagam impostos. Então, haveria, digamos assim, um imposto mundial de 20%, cada país receberia uma parte. O Brasil, eu vi alguns cálculos também, que o Brasil receberia cerca de 6 bilhões de reais, e talvez isso poderia contribuir para o pagamento aí da sua proposta de inclusão, né, de inclusão de mais pessoas nessa linha de proteção. Então, o que você acha? Ao invés de, eventualmente, criar mais um imposto, né, nessa situação onde o país já não pode mais se endividar, não pode, inclusive, mais entrar no déficit, porque
presidente da República corre até risco se ele quebrar, digamos assim, esse teto que foi estabelecido constitucionalmente. O que você acha do primeiro fato? Vamos tentar cobrar das empresas numéricas para pagar a previdência ou, eventualmente, achar outras formas, tipo na tributação 4.0. Tá? Essa seria a minha primeira pergunta, professor Fábio. Obrigado, professor Enoque. Juliana. Fernanda, tem a palavra. Eu acho interessante, né? Não aumentaria a carga fiscal da maior parte da população se conseguisse o valor necessário, mas o grande cerne da questão é que uma vez eu li para fazer a dissertação, estava lendo um texto do ministro Ives Gandra, né? E aí ele sugere a criação de um imposto sobre transação financeira para acabar com toda a contribuição patronal. Mas eu entendo que isso não seria uma solução justa, porque você continuaria financiando um sistema que não beneficia todo mundo, né? Que é excludente. Só metade da população economicamente ativa está nele. Então, eu acho que, sendo isso, ou sendo tributar essas empresas, eu acho excelente, ainda mais porque boa parte dessas novas formas de trabalho, né, que contribuem também para a exclusão previdenciária, surgiram em razão justamente da tecnologia, né? Então, realmente, eu acho uma saída justa. Ou grandes fortunas, eu acho que isso sim, muito viável. A única coisa que nós temos que ter cuidado é que o modelo, o que deve ser financiado, não pode ser um modelo como o nosso, né, como está, que as pessoas continuem dependendo de uma contribuição para poder participar. Ainda que se alivie a parte do empregador, não é? O empregado ele tem que ser filiado, ele está contribuindo ali para ele poder ter direito. Então, a grande questão tem que ser ainda mais um financiamento desse jeito, né? Que é pegando empresas, uma coisa global e que vai vir para o país inteiro, tem que ser um benefício que, de fato, beneficie todos, né? Então, eu acredito que é ótima ideia, mas que, de qualquer forma, o modelo teria que mudar. Não poderia ser um modelo seletivo, né? Dependente da contribuição e dependente do mercado de trabalho formal como nós temos. Não sei se eu respondia. Sim, sim. Obrigado, Fernando. Satisfeito aqui, professor Fábio. Obrigado, professor Enoque. Agora eu passo a palavra para o meu colega, juiz, mestre, doutorando em Direito pela UERJ, professor Marcelo Moura. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco também. Marcelo, tem a palavra para poder fazer a primeira pergunta para a Fernanda Cabral. Microfone, Marcelo. Pronto. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite da escola. Doutora Enoque, uma honra dividir aqui esse painel, esse debate, vamos chamar assim, para que a Fernanda não se sinta novamente arguída, né? Teve um momento que percebi que ela ficou nervosa, ela deve ter pensado assim, acabei de ser arguída há pouquíssimos meses, agora estou sendo arguída de novo aqui dentro da minha casa, dentro do tribunal. Então, não é uma nova arguição, não é isso, Fábio? Tampouco, doutora Enoque, é um debate, na verdade, muito corajosa a sua postura, contra-majoritária, claramente contra-majoritária, na qual você propõe uma política universal de benefícios e sem que propriamente haja uma contrapartida atuarial, essa que é a verdade, né? Por mais que você fale de um imposto, a sua preocupação é muito mais de uma abrangência do ponto de vista social, de contemplar aqueles que não têm capacidade contributiva, que propriamente com uma capacidade desse sistema se autossustentar. E é nesse ponto mesmo que eu vou querer conversar com você. Queria que você aprofundasse um pouco mais aqui com a gente sua tese, sua dissertação muito bem escrita, como disse a doutora Enoque, muito bem fundamentada. E o exemplo que você escolhe como paradigma, e vai além, que é o da Bolívia, é um exemplo muito feliz do ponto de vista das condições socioeconômicas, da posição sociodemográfica e da similaridade de desproteção com o cenário brasileiro no que diz respeito às políticas sociais. E você diz que a sua proposta é ir além do que faz a Bolívia, que limita essa contribuição universal, algumas características como idade, condição de renda, etc. Insisto,
Fernanda, claramente a sua proposta leva a um desequilíbrio atuarial, como falou o Fábio. Não dá para fugir disso. Do ponto de vista não acadêmico, você acha viável uma proposta assim no cenário brasileiro? Eu sei que você fala em algumas estatais vendidas na Bolívia, você dá alguns caminhos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses caminhos para tentar sustentar essa universalidade desse programa de previdência social, mais social do que atuarial, digamos assim. Eu acredito que seja viável, até porque já existem algumas propostas concretas, né, que foram encaminhadas aí para o Congresso. Mas a questão é a seguinte: do ponto de vista do equilíbrio, né, financeiro e atuarial, existe uma certa previsibilidade, né? Você tem as tábuas de natalidade, de mortalidade, benefícios, por exemplo, que são programáveis, como a aposentadoria depois de determinada idade, por exemplo, você tem como ter uma previsão de quando isso vai acontecer, quantas pessoas vão ter aquela idade. Eu até falo várias maneiras de você adequar esse benefício à situação financeira. Então, por exemplo, você poderia dar um benefício de um valor X para a pessoa entre 65 e 70 e aumentar o valor a partir de 70. Outros benefícios já seriam agregados com o tempo, eu acredito, né? Tanto é que as propostas concretas que a gente tem, elas são aposentadoria por idade, determinada idade teria direito a um benefício universal, e pessoas com deficiência grave. São essas as coberturas, né? E o ideal para a gente cumprir, né, as orientações da OIT seria você cumprir a maior parte dos riscos, né? Então, eu acredito que uma evolução disso se daria com o tempo. Mas as escolhas seriam basicamente essas. Por exemplo, na Bolívia, uma das coisas que eles fizeram a pessoa que tem uma aposentadoria, a faixa dela da renda dignidade, né, que é o pilar básico, ele é um pouco menor do que da pessoa que não tem um outro benefício previdenciário. Então, 2 faixas de pagamento, mas não deixa de ser um benefício universal, né? Então, assim, eu acredito que nós temos um grande entrave, eu até abordo isso na dissertação, que é a necessidade de vinculação ao benefício que substitui o salário ao salário mínimo, né? Porque, por exemplo, seria muito mais viável fazer isso se você não tivesse atrelado ao salário mínimo, pudesse garantir um piso que fosse de meio salário mínimo, por exemplo, né? Custaria mais barato. Nós temos esse problema ali na Constituição. Mas eu acredito que hoje, ainda mais depois que houve esse problema todo, né, da pandemia, esse revés aí na economia, acredito menos viável do que eu acreditava no começo. Mas, por exemplo, uma saída, você adotar um modelo desse que é viável para pessoas nascidas a partir de hoje, né? E aí isso só vai acontecer lá no futuro. Uma coisa interessante que eles fizeram na Bolívia foi financiar o benefício deles com o imposto sobre os hidrocarbonetos. Mas aí eles fizeram um fundo, né? Todo o imposto vai para aquele fundo. Então, épocas em que o petróleo está alto, por exemplo, o fundo é superavitário e ele consegue, até hoje, tem conseguido sustentar períodos em que há uma baixa. Então, eu acredito que há vários caminhos, sim. É uma questão de escolha política. Eu acredito principalmente pelas propostas concretas que existem e há esses mecanismos de você conseguir adequar o benefício à realidade fiscal. São esses exemplos aí que eu dei. Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu bem. Assim, é aquilo que eu falei no início, e você acabou confirmando. A sua proposta leva em consideração um estado social. Você propõe que esse sistema universal, que no Brasil tem um impacto um pouco diferente da Bolívia com relação à população e capacidade contributiva, mas você analisa isso bem na sua dissertação, você escolhe sobre isso, você faz as comparações e acredita que esse seja um modelo possível de estabelecer no Brasil. Eu confesso que não consigo achar pontos de discordância com você, a não ser o fato de que ele não se equilibra do ponto de vista econômico. Essa é a questão que o doutor Nock colocou. E aí teria que assumir isso como uma política pública, como você acabou de falar, tem que assumir como política pública, talvez com uma limitação, um valor menor, e como você propôs. Mas é corajosa essa reflexão sua e é para se pensar realmente.
Obrigado, por exemplo, Marcelo. Fernanda, deixa eu só passar a palavra para o Enoque novamente, porque ele faz a pergunta e você complementa a resposta que você queira dar. O Marcelo já aproveitando o gancho que o professor Enoque já vai te passar. Tá. Enoque, por favor, com a palavra. Eu estou orientando também uma candidata excepcional, excelente, que é a professora Juliana, na Faculdade de Direito Autônoma de Lisboa. Só que ela trabalha com a Previdência mais relacionada aos idosos. Por quê? Porque os idosos é a grande preocupação hoje do governo português. Porque os portugueses diminuíram muito a taxa de natalidade e a população envelheceu. Então, hoje a grande preocupação é cuidar dos idosos. E ela me apresentou uma proposta exatamente assim, muito parecida com a sua, no sentido de criar um imposto para bancar isso. Eu falei, mas de onde vinha a contrapartida? E aquilo que o doutor Marcelo falou, né? De onde nós vamos buscar a contrapartida? Tá? Foi a pergunta que eu fiz para ela e ela foi buscar uns caminhos. Agora, essa minha segunda questão, na verdade, não seria nenhuma questão, seria um desafio para você. Gostaria de ouvir umas palavras de você a respeito, mas eu gostaria de te desafiar, tá? A fazer o doutorado. E no seu doutorado, você iria tentar fazer o seguinte, tá? Primeiro, buscar a tendência da sociedade contemporânea, ou seja, o que se busca, né, hoje na pós-modernidade? Na pós-modernidade, dentro desse mercado altamente flexibilizado que nós estamos vivendo, então existe um pilar, que é o pilar que busca a desoneração das empresas. Tá? Então, eu já estou jogando para você um desafio para você pensar um doutorado para examinar isso. Primeiro, ao mesmo tempo em que você busca uma desoneração nas empresas, diminuir o valor dos impostos das empresas, obviamente vai sobrar uma conta para alguém pagar. Mas essa conta não pode ser direcionada para o Estado, porque o Estado está já deficitário. Tá certo? Então, a conta não poderia, pura e simplesmente, ser transferida para o Estado. Daí nós teríamos algumas possibilidades, como, por exemplo, tributação de robôs. Como está havendo uma grande mutação no mercado de trabalho, muitos trabalhadores estão perdendo o cargo para quem? Para robô. Não é isso? E robô não paga imposto, correto? O robô não paga imposto. Então, nós temos uma fábrica hoje, lá em Resende, da Volkswagen, que tem meia dúzia de trabalhadores altamente especializados mexendo lá os robôs. E tem milhares de robôs. Só que ali havia no passado milhares de trabalhadores. Só que os trabalhadores pagavam o INSS e os robôs não pagam nada hoje, né? Então, pensar numa tese tentando colocar desoneração juntamente com essa tributação substitutiva dos robôs, também uma tributação do meio ambiente, tributação dos robôs, que substituíram a mão de obra. Tá? Por isso que nós temos tantos desempregados no Brasil hoje. Não é só crise econômica, é fechamento de empresa e o não crescimento econômico e uma série de fatores. Tributação de robôs, tributação do meio ambiente e tributação das empresas numéricas, do GAFA, que foi colocado por aí. Tá? Justamente estaria dentro do contexto do seu trabalho, que é inclusivo. Você fala que o mercado de trabalho, né? Você quer incluir mais trabalhadores na proteção, tá? Então, na verdade, se quiser falar alguma coisa sobre isso, tá? Mas é uma ideia que eu te dou para um futuro doutorado que eu tenho certeza que seria um verdadeiro sucesso aqui no Brasil, e uma contribuição científica fantástica, tá? Demais, só queria te parabenizar novamente, Fernanda, não só pelo seu trabalho apresentado, como também pela sua sustentação perante agora nós três aqui. Parabéns. Obrigada. Não, interessante, porque uma das matérias no mestrado, nós fizemos um artigo em conjunto, 3 pessoas, sobre novas formas de financiamento da Previdência Social, e abordamos essa questão do robô, né? Várias outras ideias, fizemos um artigo sobre isso, ficou quase um livro, ficou um artigo gigantesco, que foi uma obra meio coletiva, assim, foram 3 alunas, e é interessante, porque aí você desonera aquele setor mais sofrido, né? Que já tem uma carga tributária muito alta, né? E pega novas
fontes, né, de receita para poder tributar e fazer. É interessante que eu falo muito disso na dissertação, na parte do desenho institucional, né, do desenho da Previdência, e trago a obra do Espen Andersen, que ele diz que normalmente esses desenhos são feitos com base em são três pilares, né? A família, o mercado e o Estado. E aí, quando o gestor público eu preciso fazer um benefício para proteger tal situação, como os idosos, por exemplo, né? Ele tem que pensar naquela sociedade, qual desses três tem melhor condição de sustentar isso? É o mercado, é a família ou é o Estado? Claro que os três funcionam juntos em todas as situações. O que ele diz que não pode acontecer é um indivíduo, acontecer uma falência múltipla dos pilares, né? Tipo, a pessoa não ter auxílio nem do Estado, nem do mercado, nem da família. E depois de traçar esse retrato do mercado de trabalho brasileiro, e principalmente questões ligadas à renda, né? E quantos trabalhadores estão em cada categoria daquela classificação que eu fiz, eu vi que a Previdência ela não teria muita condição aqui no Brasil de ficar a cargo da família, né, da família sustentar aquela pessoa no momento em que ela não pudesse trabalhar, e nem na mão do mercado, que é o que está hoje. E quando eu falo mercado, não é só uma previdência privada, né, mas é um modelo contributivo, é quando você tem que pagar por aquilo, é a mercadorização do benefício. E teria que ser realmente o Estado. Eu acredito que essa tributação sobre robôs, sobre o meio ambiente, sobre essas empresas, grandes empresas, né, da tecnologia, é você colocar no Estado esse papel, porque ele tributaria, né, e ele depois distribuiria. Acho muito interessante mesmo. Obrigada pelas palavras e obrigada pela dica. Obrigado, Fernanda. Obrigado, professora Nock. Devolvo a palavra agora ao professor Marcelo Moura para a sua segunda questão. Fernanda, há uma preocupação clara na sua dissertação de inclusão, né? E você coloca os desafios de respeito ao sustento, ainda que não seja, digamos assim, o equilíbrio atuarial seja o mais importante, ainda que seja importante, mas não seja o mais importante na sua dissertação. Eu te pergunto, e pegando um pouco carona no que o professor Nock acabou de falar, se o fato da população, idade média da população brasileira ainda é uma idade média jovem, ainda que as perspectivas sejam de envelhecimento, se comparado com Portugal, por exemplo, que a população é extremamente idosa e não há taxa de natalidade. Os poucos que nascem são transferidos para outros países. Isso é até um fenômeno estudado em Portugal, fiz doutorado lá em Portugal, me lembro bem disso. É um fenômeno estudado em Portugal no sentido dessa evasão dos jovens. Eles dão até um apelido a esse momento dessa evasão dos jovens lá, logo depois que se formam. A mão de obra não fica no país. Você acha que é uma vantagem no cenário brasileiro de contribuição o fato de nós termos uma população jovem, ainda jovem? Do ponto de vista previdenciário, ainda mais quando se propõe um modelo de repartição simples, é bom, né? Quanto mais jovens você tem, melhor. Até trato dessa parte do envelhecimento, quando eu trago a crítica sobre a sustentabilidade, né, do sistema. E um modelo financiado por impostos, a depender do imposto, você tem que ver que mesmo aqueles que estão já aposentados vão continuar contribuindo de certa forma, né? Porque são pagadores de imposto também. Então, eu tenho até umas projeções, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. O Brasil ele vai ser um país majoritariamente idoso em 2030, se a gente considerar um corte de 60 anos, e em 2038, se considerar um corte de 65 anos. Então, ainda tem tempo de programar, né, alguma coisa. Obrigado, Fernanda. Chegamos aqui ao fim do nossa conversa, não diria nem da nossa banca, não foi mais, como disse o Marcelo, né, uma troca de ideias, né, para você poder expor o seu ponto de vista. E eu passo a palavra aos nossos convidados, né, primeiro aos conselheiros Nock e Marcelo, para as suas considerações finais, e depois você, Fernanda, para a gente poder encerrar o nosso programa. Por favor, professora Nock. Em primeiro lugar, professor Fábio, eu gostaria de enaltecer esse momento extremamente importante para, primeiro, uma oportunidade de quem desenvolveu um mestrado, um doutorado, expor aqui as suas ideias e também, especialmente,
pelo fato de criar um canal de oportunidade para futuros mestrandos e doutorandos assistir a esses vídeos e, eventualmente, daqui retirar alguma colaboração para o seu próprio desenvolvimento. Então, eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu participo e fiquei muito feliz de me encontrar virtualmente aqui com você, com o professor Marcelo, e também com a Fernanda e com a Maiara. Agradecer a todos, então, e me coloco à disposição para outros eventos dessa natureza que achei fantástico, professor Fábio. Muito obrigado. Obrigado, professor Enoque. Na verdade, o espírito do programa é exatamente esse que você mencionou, pegou exatamente a essência, e pode estar certo que essa foi a sua primeira de muitas participações. O convite será muito frequente. Marcelo, por favor. Quero agradecer à Escola Judicial pela iniciativa e agradeço especialmente ao meu colega Fábio, que está fazendo um trabalho excepcional à frente da escola. Agradecer mais uma vez a oportunidade de debater aqui frente a um professor consagrado, como é o professor Enoque, desembargador do nosso tribunal. Obrigado. E parabenizar a Fernanda pela iniciativa da dissertação, como eu disse, uma dissertação que envolve um tema muito polêmico e a coragem de tomar uma postura absolutamente contra-majoritária e propor um sistema não contributivo, ou, pelo menos, um sistema não tão excludente como é o sistema de contribuição previdenciária no Brasil. Espero que outras oportunidades como essa aconteçam aqui na escola, Fábio. Estou à disposição quando você precisar. Obrigado, Marcelo. E no futuro próximo também esperamos contar com a sua participação aqui na qualidade de doutorando para você expor aqui, né, o seu projeto. Já soube que é muito interessante, que envolve análise econômica, precedente. Vai ter muito o que falar aqui, que é um tema inovador, certamente. E, Fernanda, obrigado, por favor. Pode contar comigo. Obrigado a você. Suas considerações finais, Fernanda. Bom, gente, eu que agradeço, né? Fico muito feliz de poder trazer esse trabalho que a gente praticamente vive para isso, né? Esses 2 anos do mestrado, dorme e acorda pensando nessa dissertação e poder mostrar, né, para as pessoas os resultados, assim, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito surpresa, assim, muito contente de saber que a banca ia ser o doutor Enoque, o doutor Marcelo Moura, só fiquei sabendo hoje. E, assim, para mim é uma honra poder exibir aqui o meu trabalho para vocês, que vocês tenham lido alguma coisa dele. Agradecer mais uma vez também ao doutor Fábio pelo convite, né, a confiança, e dizer que eu fico muito feliz pela oportunidade, pelo espaço, pelo convite, e agradecer a todos vocês mesmo. Nós aqui da escola, eu, Leonardo, o desembargador Leonardo Pacheco, Marina, Maiara, todos nós te agradecemos, não só a sua participação, como também do doutor Enoque, do doutor Marcelo, né? Eu parabenizo você, Fernanda, não só pela sua dissertação, como também mencionaram os professores, já pela sua coragem de vir aqui e conversar abertamente sobre o seu ponto de vista, né? Porque a academia, boa academia é essa, né? É aquela pluralidade de ideias, o acordo pode acontecer ou não, mas sempre com respeito, com civilidade, né? Você colocando as suas razões e, de repente, até mudando de ideia quando for necessário. E espero também que você siga o conselho do professor Enoque e emende aí num doutorado, né? Porque tema é o que não falta nesse segmento aí que você escolheu para trabalhar. Tá bom? Muito obrigado, agradeço mais uma vez a sua presença e a você que ficou nos assistindo também agradeço a sua participação e até o nosso próximo Em Tese.